Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da 7ª temporada de Black Mirror, intitulado BT Noir, que foi ao ar nessa quinta-feira, dia 10, e esse vídeo aqui vão ter spoilers, porque eu vou falar abertamente sobre o episódio. Já digo pra vocês que eu não super amei esse episódio, achei ok, achei bom, mas eu gostei bem mais do primeiro até agora. Já saiu um vídeo sobre o primeiro aqui no canal, então vai acompanhando aí a playlist. E lógico, não deixa de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação, pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, nesse segundo episódio, BT Noir, a gente acompanha a Maria, que ela é uma executiva de uma fábrica de chocolates, então ela trabalha com formulação ali dos alimentos, só que um belo dia ela reencontra uma antiga colega de escola, a Verity, só que elas tiveram um passado em que a Verity sofreu um bullying, e ela era bem daquelas meninas nerds, que acabou se envolvendo bastante com a tecnologia, e ela começa a trabalhar no mesmo local que a Maria, e algumas coisas começam simplesmente a mudar. Um episódio que carinhosamente eu intitulei de Gaslight Tecnológico. Eu acho que um ponto muito importante pra começar falando sobre esse episódio é que a gente assiste ele da perspectiva da Maria. Então, desde o início, ele já vai mostrar ali o bonezinho que se chama Bernice e não Barnes. Então, quando começa a ter a discussão do Bernice, Barnes e etc., você sabe que a Maria tá certa. E por mais que eles construam aspectos da característica dela, como ela ser meio bossy, como ela querer estar certa e etc., ainda assim ela estava certa naquela situação. Então é muito interessante porque o que eu mais gostei do episódio é justamente ele te dar essa sensação de ansiedade e de frustração, porque você sabe que ela tá correta e ninguém tá acreditando nela. E também essa estranheza, né? O que tá acontecendo ali? E eu gosto também da tecnologia que vem com essa mudança de percepção, fazendo uma analogia aí ao que a Verity viveu ali na adolescência, em que o bullying basicamente é uma mudança de percepção sobre aquela pessoa, principalmente quando você é oprimido, né? Então as pessoas tendem a acreditar nas pessoas opressoras, então conta ali, né, que ela começou a ser chamada de leiteira, a escola inteira começou a chamar ela de leiteira, e ela ficou congelada, ela não conseguia reagir àquela situação. Então a tecnologia dela faz basicamente isso. Então a gente também vivencia isso, a gente vivencia essa frustração e a falta de entendimento dessa mudança de percepção. E até esse momento eu tava achando o episódio sensacional, principalmente quando eles revelam, né, sobre esse colar que ela tinha e que fazia essa alteração de percepção das coisas. Mas também esse ponto de virada que o episódio começa a desandar um pouco pra mim e faz com que eu tenha gostado menos dele, porque eu acho que ele se explica demais. É lógico, é bem interessante eles mostrarem visualmente como que acontece essa mudança de percepção das pessoas, como ela fala outra língua, como mudar a blusa dela. E eu gosto, lógico, da discussão também, que eles acabam trazendo que, independente dela ter conquistado coisas, né, a gente vê, pô, bem ou mal, ela construiu aquela tecnologia, porque ela sempre foi a geek, né, de TI, etc., a nerd dos computadores, então ela teve um feito importante, mesmo que ela não fosse uma imperatriz, mas ela tivesse vivido momentos como imperatriz, ela fez algo grandioso. E tá aí essa discussão, né, da tecnologia, porque quando a gente chega no final e a Maria fala que agora aquele cordão vai responder a ela se torna imperatriz. E é importante ressaltar o diálogo que ambas têm no momento da explicação do porquê ela não vivia nessas outras realidades. E ela explica que nada importava no final das contas, que até era legal, mas que a experiência que ela viveu ali no passado com o bullying consumia ela, então ela não conseguia esquecer. Então quando a gente vê a Maria se tornando imperatriz, ela tá nessa fase do nada importa, só que é cíclico, né? Em algum momento ela vai lembrar da frustração das pessoas não acreditando nela, pessoas que amavam ela, tipo o namorado, ou as pessoas que admiravam ela ali na empresa e passaram a descreditar ela. Ou seja, a conquista que ela teve ao longo da vida passaria a não valer de nada pela mudança de percepção que ela teve, que as pessoas tiveram sobre ela ali. Então ela vai viver aquele trauma pra sempre, por mais que ela tenha o poder de ser uma imperatriz, de ela poder ser o que quiser. Assim como foi pra Verity. Por isso que ela vem nessa busca de vingança ali, né, no episódio. Ela faz isso tanto com a Natalie, ocasionando em ela tirar a própria vida, assim como ela tentava ali com a Maria. E tá aí, né, quando eu falo do final dele ser
ser cíclico, né? Da mesma forma que a Verity criou essa tecnologia, ela viveu como imperatriz e agora a gente vê a Maria vivendo como imperatriz, independente desse poder, você vive de forma cíclica. Você teve aquele trauma, aquilo já foi instaurado em você. Então eu gosto dessa sensação de ciclo que o episódio trabalha. Então é bem entendível a discussão que o episódio quer trazer e como a experiência ela ali vai marcar aquela pessoa independente do poder que ela tenha. Porque é isso, né? O bullying que você faz a pessoa sofrer também é uma forma de poder. Por isso que eu coloquei isso do oprimido e opressor, né, na balança. Porque o opressor, ele tá numa situação de poder, independente de existir uma tecnologia. Então a tecnologia basicamente é um paralelo para a discussão ali do bullying e tudo mais. Então é o que eu quero dizer, é super entendível esse episódio, mas eu acho que ele se explica demais. Para mim teria sido mais interessante acabar ali numa percepção de eu te respondi, mas será que é isso mesmo? Para mim teria até mais carinha de Black Mirror. E é interessante porque, assim, lá no primeiro episódio, teve até a referência do easter egg de San Junipero, né? Aqui nesse a gente vê aquele óculos VR, que é um easter egg, mas também é um paralelo narrativo para demonstrar que as pessoas, elas não estão vivendo na realidade, ou que elas vivem numa realidade paralela. É quase como se ela estivesse na simulação desse jogo, dentro desse óculos VR. Então, é interessante como algumas tecnologias ou algumas discussões elas retomam e elas também servem de fio narrativo aqui pra série, pro episódio em questão. Esse é um toque extra que eu tô achando interessante até agora. Entretanto, o episódio também veio com uma camadinha a mais com seu título, né, que é BT Noir. Fui pesquisar o que significava e é uma expressão francesa pra falar sobre algo ou alguém que a gente detesta. Então isso pode ser tanto um paralelo do que aconteceu com a Verity ali no passado, ou até mesmo, né, com o que a Verity tá fazendo aqui no presente com essa tecnologia. Enfim, eu acho que esse é um episódio mais simples. O primeiro, ele acaba vindo como algo mais sentimental, mais profundo, mais denso, né? Eu acho que ele deixa uma reflexão mais profunda. Esse eu acho que ele é um pouco mais simples, apesar de ter sim uma reflexão nossa como humanidade, né? O bullying nada mais é que essa mudança dessa percepção, independente da tecnologia, e como é frustrante, né? Você não conseguir se defender ou experienciar aquela situação de bullying, e como isso vai reger sua vida. A gente vê que ela até fala, né? Eu fiquei completamente louca porque eu não conseguia me defender. Então, também existe muito do aspecto da própria frustração dela com ela mesma, não só do que ela estava experienciando ali. Que eu não lembro se foi o namorado ou o chefe dela, fala que ela tá com uma obsessão vingativa. E no final, quem tinha essa obsessão vingativa era a própria Verity. Então é isso, assim, eu acho que ele é um episódio pensado, é um episódio que eu gosto, mas ele é um episódio ok. O primeiro com certeza me impactou mais pelo teor da discussão. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse episódio? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!